Hoje nós vamos meditar a respeito do ministério que Deus dá à sua igreja. Há muitas mentiras a respeito do ministério, coisas que Jesus não ensinou, que os apóstolos, pelo Espírito Santo, também não ensinaram. Mas nós vamos acompanhar como é o ministério segundo o Espírito Santo. No livro de Atos, no capítulo 6, nós encontramos a maneira como alguém era escolhido para servir ao Senhor. Capítulo 6, versículo 3, diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Entre estes 7 homens estava Estevão. E diz assim no versículo 5: O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sobre Estevão também está escrito no versículo 8: Estevão, cheio de graça e poder. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Portanto, a respeito de ser um ministro na Igreja de Jesus Cristo, depende de ser, primeiro, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Agora, nos dias que nós vivemos, tempo de corrupção, engano e ensinos estranhos às Escrituras, nós encontramos a sabedoria humana e o homem substituindo o Espírito Santo. Observe que nem seminários, nem teologias podem substituir o Espírito Santo. A única coisa que é exigido na igreja é ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio de fé, cheio do poder de Deus. A sabedoria humana é cortada pela espada que sai da boca de Deus. Em 1 Coríntios, nós temos no versículo 12, no capítulo 2, assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja, foi dado gratuitamente. Disto também falamos. Falar é ensinar, é expressar o Espírito Santo, é expressar a verdade que é Deus. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Observe que as palavras não podem ser ensinadas pela sabedoria humana. Portanto, o homem natural, a sabedoria humana, está cortada do ministério na igreja. Você que ouve uma pregação, ouve um ensino na igreja, faz diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria do Espírito Santo? Quantos são escolhidos para servir a igreja por causa de apadrinhamento, porque é da família, porque é do seu grupo? Esta não é a maneira de Deus. Esta é uma maneira falsa e mentirosa de ser escolhido para o ministério. Ainda podemos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, cheio do Espírito Santo significa estar unido ao Senhor e ser um espírito com ele. Ser um espírito com ele significa que o nosso espírito está não somente cheio, mas também afinado e alinhado com o Espírito Santo. Assim, nós somos um com o Senhor.
E aqueles que sujeitarem a estas pessoas estão se sujeitando ao Senhor que os enche, os ensina e os domina. Podemos prosseguir agora lendo em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 4 a seguir. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, se alguém ministra segundo a sabedoria humana, usando apenas o que está escrito nas Escrituras, sem o Espírito Santo, não está dando vida à igreja, nem a edificando. Está dividindo, está matando. Pois o que vivifica é o Espírito, não é o homem. O homem não é capaz de dar vida espiritual a alguém. Lembra que o Filho de Deus não é gerado pela vontade do homem, mas é gerado pela vontade de Deus. Não é pela vontade da carne. Portanto, é isto que está ensinando. Não que por nós mesmos. Então, na igreja, nada pode ser feito por nós mesmos. Tem que ser feito em plena luz, em pleno conhecimento do Espírito, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio do poder de Deus. Agora, nós podemos prosseguir e ver na carta aos Efésios sobre os dons espirituais, os dons de Cristo dados à igreja. Aqui nós vamos perceber onde está o grande engano e a mentira que os homens não percebem em que estão metidos. Por quê? Porque não têm o Espírito Santo. Não são um com o Senhor. Não estão cheios de graça. Não estão cheios de poder. Fazem do Evangelho um negócio. Fazem do Evangelho uma profissão. Uma maneira sólida de ganhar dinheiro. Como está escrito na carta de Pedro. Mas vamos ler Efésios capítulo 4 e vamos ver o contexto em que esses dons são dados por Cristo. No versículo 7, nós começamos a ler assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isto diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Portanto, quando ele fala de ministério, ele fala também daqueles que têm o ministério que é vento de doutrina. O que é vento é espírito, é algo humano, carnal. Até mesmo diz a Timóteo, ensino de demônios, ensinos de homens, doutrina de homens. Veja que ele diz, pela artimanha dos homens. Há uma artimanha sobre o ministério. Há uma artimanha que transformou o ministério, a igreja, em algo que é estudado segundo a carne, que é ensinado segundo a carne, cuja palavra brota da carne e não do Espírito Santo.
Lembramos que o Espírito Santo é o Verbo, é a palavra de Deus. Portanto, eles enganam pela astúcia. Pela astúcia do homem, os crentes são induzidos ao erro. Se você não ler as Escrituras, leia o capítulo 4 de Efésios, quando fala dos dons de profetas, evangelistas, pastores e mestres. E há, na verdade, pastores que dizem que não há mais profetas. O dom está junto com o dom de pastorear. É a mentira, é o engano. Há aqueles que são chamados de pastores e dizem que os dons cessaram. Mas no versículo 7 diz que a graça foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. E que ele concedeu dons aos homens. Que dons? O dom de ser apóstolo, o dom de ser profeta, o dom de ser evangelista, o dom de ser pastor, o dom de ser mestre. Portanto, não é uma profissão, não é um cargo, é algo ensinado pelo Espírito, é um dom de Cristo, brota de Cristo. O que é dom de Cristo? É o que vem de Cristo. Isto que é para o seu corpo, para o desempenho do serviço de Cristo, não é nosso. Na igreja o serviço é de Cristo, não é do homem. Quem tem discernimento para isto? Veja que ninguém é chamado de mestre, mas é chamado de pastor. Você tem mestre na sua igreja? Você tem apóstolo na sua igreja? Você tem alguém chamado de profeta na sua igreja? Bem, chamam alguns de pastores, mas por que não chamam outros de mestres? Não chamam outros de profetas? Não chamam outros de apóstolos? É porque denominaram tudo, transformou tudo em algo mecânico, em algo carnal, em algo puramente humano, sem o Espírito Santo. E se o Espírito Santo der uma mensagem, eles expulsam o Espírito Santo da igreja. Portanto, qual é o objetivo dos dons espirituais, desses dons ministeriais? É ministrar a igreja, aperfeiçoar os santos. Como que um pastor ou um líder de uma igreja carnal vai dar ou promover aperfeiçoamento espiritual? Somente algo que vem de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, pode nos aperfeiçoar segundo Cristo. Portanto, para edificar o corpo, para chegar à unidade, para pleno conhecimento de Jesus, para a perfeita varonilidade, para a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como os crentes vão chegar na plenitude de Cristo? Eles não vão chegar, eles vão permanecer como meninos. São bebês apenas, agitados de um lado para o outro, diz o versículo 14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Há crentes que saltam de uma igreja para outra, de uma igreja para outra. Eles não têm parada certa. Eles não sabem o que é estar em Cristo. Eles não sabem o que é ministério do Espírito, ministério de vida, ministério de edificação, o ministério da verdade. A igreja é para manifestar o Espírito. O Espírito é a verdade. Por isso no versículo 15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, se você está numa reunião chamada igreja e Cristo não é o cabeça, você está seguindo outro espírito, outro Cristo, outra liderança, outro evangelho, outro nome. Usam apenas as Escrituras como desculpa. Usa apenas o nome de Jesus como desculpa. Mas vocês não chegarão ao conhecimento dele em verdade. Por isso, no versículo 14, fala de artimanha, fala de astúcia, fala de induzir ao erro. Os crentes estão induzidos ao erro. Chamam divisão de bênção. Chamam línguas estranhas sem interpretação de coisas espirituais. Pode ser até que um espírito estranho esteja dando uma língua estranha, mas ninguém tem discernimento. Então, tudo é tocado segundo a carne. E os homens mesmo são aqueles que dão o tom da situação. É nisto que todos são induzidos ao erro. Esta é a mentira sobre o ministério.
Jesus virá. Jesus voltará. Todos nós o veremos e ele vai com a espada da sua boca. E que é esta espada, aquilo que está escrito, vai cortar na carne, vai cortar nestes homens que com artimanha induzem os crentes ao erro. Que a graça de Deus, o amor de Jesus, seja com todos. Amém.